Você já se irritou com uma internet lenta, uma chamada que cai ou um site que não carrega? Redes confiáveis são essenciais para uma boa experiência online. Mas como garantir que a sua rede seja à prova de falhas? Um dos requisitos das redes é a confiabilidade da rede. Então, quando a gente fala em arquitetura de rede, a gente está falando de tecnologias, não apenas de infraestrutura ou de conexão, mas também tecnologias que apoiam todo o processo de comunicação e que permitem uma transferência de dados de forma segura na rede, né? Então, existem 4 características que são básicas nessa arquitetura e que precisam ser asseguradas para o cliente para que ele alcance, para que ele fique satisfeito com o serviço fornecido. Então, essas 4 características são tolerância a falhas, escalabilidade, qualidade de serviço e segurança. A tolerância a falhas, ela está ligada à capacidade da rede de sofrer falhas, sofrer problemas na comunicação, de alguns dispositivos ou algumas partes da rede ficarem offline e ainda assim a comunicação acontecer. Então, essa tolerância a falhas, ela é importante porque o usuário não precisa perceber ou ela evita que o usuário perceba a ocorrência de problemas na rede. Então, como que é possível fazer tolerância a falhas? Então, aqui a gente tem uma comunicação, por exemplo, de uma empresa, vamos supor que essa seja uma área empresarial, ou pode ser uma casa de um cliente, independente de quem é o cliente aqui. Essa rede vai estar conectada, então essa figura, a figura do roteador, sempre vai estar presente na minha rede, tá? Então, o roteador, ele é uma figura muito importante. Ele vai conectar a minha rede local, ok? E aqui eu tenho um PC, e esse PC, ele quer se comunicar com algum outro PC, vamos imaginar que esse PC aqui. Então, existem várias formas, existem vários caminhos para alcançar esse PC. Se eu tivesse um caminho só, que seria essa conexão desse roteador com o roteador central, vamos imaginar que é o meu provedor de serviço, e esse provedor de serviço tem uma única conexão com a internet, quando esse roteador falhar ou quando esse link quebrar, por alguma razão qualquer, é uma fibra ótica que está instalada em um caminho, e aí passou um caminhão e bateu no poste e a fibra rompeu. Rompeu a fibra, ou deu um temporal, caiu uma árvore em cima da fibra e rompeu a fibra. O que pode acontecer? Esse cliente vai ficar offline, e aí eu não vou conseguir fazer a comunicação com esse segundo cliente. Então, quando a gente fala em tolerância à falha, a gente fala também de redundância. Então, esse caminho alternativo é um caminho redundante, permite que, mesmo que essa conexão, esse dispositivo ou esse enlace, ele esteja quebrado, a comunicação aconteça, porque eu tenho um caminho alternativo, usando esse roteador, por exemplo, que permite a conexão tanto para a internet quanto para esse dispositivo, um outro PC que está ligado diretamente nessa rede. Então, quando falamos em tolerância a falhas, nós falamos em tolerância em redundância, seja de enlaces, seja de dispositivos ou ainda de serviços, né? Então, as redes confiáveis, elas precisam fornecer essa redundância por meio de equipamentos alternativos, caminhos alternativos, ou eu posso oferecer serviços que estão hospedados em locais geográficos distintos. Um outro requisito importante da minha rede é a escalabilidade. Quando a gente fala em escalabilidade, eu falo na propriedade ou na capacidade da rede de poder expandir ou crescer de forma rápida e fácil. Ou seja, é a capacidade de eu adicionar novos clientes a essa minha rede. Então aqui a gente tem um exemplo
em que inicialmente a rede era formada por este ambiente, e a escalabilidade diz respeito a eu adicionar um novo cliente e conseguir crescer. Mas para isso eu tenho que ter uma infraestrutura central que suporte a adição de novos clientes. Então, e quando eu adiciono novos clientes, eu estou gerando aqui nesse meio, nessa comunicação, um tráfego muito maior. Então eu preciso que esse enlace aqui, ele seja suficientemente largo, que permita que eu adicione novos clientes sem afetar o desempenho dos outros. Porque senão esses clientes, eles podem ficar chateados, né, ou ficar bravos. Então, o impacto no desempenho das redes que já existem ou dos clientes que já existem tem que ser o mínimo possível. Então, é preciso desenhar a infraestrutura da rede para permitir essa adição de novos clientes ou de novos equipamentos ou de novos serviços. Um outro requisito importante é a qualidade de serviço. Qualidade de serviço normalmente está ligada hoje a gente fala em qualidade de serviço também nas redes de dados, mas ela é mais sentida, ela é mais percebida, principalmente quando falamos de transmissão de voz e de vídeos. Então, imagina um vídeo que você acessa um site na internet, no YouTube, por exemplo, e você quer assistir esse vídeo. Pode ser uma gravação ao vivo, pode ser uma rádio web, que agora as rádios web, elas transmitem imagens também. Então, o que eu quero? Eu quero me comunicar com essa rádio ou comunicar com esse canal de televisão e eu quero assistir a esse vídeo sem interrupções ou com o mínimo de interrupções possíveis. Então, isso é garantido pela qualidade de serviço. Eu tenho a transferência desses dados de uma forma controlada. Então, para isso, eu preciso de protocolos adequados, eu preciso de mecanismos adequados e equipamentos que permitam a transferência de uma grande quantidade de dados, que permita uma grande transferência de dados sem que o usuário perceba quedas nessa comunicação. Então, o usuário não quer que o vídeo trave, o usuário não quer que a voz pipoque. Então, eu preciso ter uma transferência mais ou menos contínua dessa informação, né? Eventualmente, você pode ter perda de algumas pequenas partes desse vídeo, mas você não pode ter o travamento constante desse vídeo, que é algo que vai irritar o usuário e vai fazer com que ele se desconecte deste canal, tá? E como que se faz isso? Você precisa de roteadores que tenham políticas de QoS, você precisa de protocolos adequados para a comunicação e, do ponto de vista do fornecedor do serviço, para quem está nesta parte aqui, ou para quem está aqui na internet, eu preciso de equipamentos que suporte uma grande taxa de transferência, ou uma grande quantidade de requisições, né? Porque quando a gente fala de voz e vídeo, eu estou falando de comunicação de streaming, então são muitos dados que saem ao mesmo tempo. Então, a largura de banda e a qualidade dos equipamentos, ela é bastante importante. Um outro requisito importante é a segurança, e aí a gente fala tanto de segurança física, que é a segurança da infraestrutura dos equipamentos. Então, eu preciso de segurança no data center. O data center é o local onde os equipamentos são instalados. Ele precisa ter segurança, por exemplo, contra incêndio, contra surtos de energia que possam desligar esses equipamentos. Eu tenho que impedir acessos não autorizados, sejam esses acessos físicos ou lógicos. Por exemplo, o que é um acesso
físico, a porta do data center ela não pode estar acessível a qualquer um, não é qualquer um que pode conseguir chegar até o data center e interferir de alguma forma naquele equipamento, desligar, por exemplo, retirar um cabo, colocar alguma coisa, né? E essa é a segurança física. Mas eu preciso também da segurança lógica. Quem é que tem acesso lógico via internet a esses equipamentos? Então são precisos vários mecanismos de segurança que permitam acessos lógicos não autorizados, lógicos e físicos no caso, né? Então, o acesso lógico, eu posso fazer vários ataques que comprometam o acesso a esse sistema. E a gente pode falar de mais ainda. O provedor de serviços, quem está fornecendo acesso a esses equipamentos, precisa garantir, por exemplo, o tráfego. Então, hoje em dia, existem muitos ataques de negação de serviço. Qual é o problema desse? O que é um ataque de negação de serviço? É um ataque que acontece via internet, onde um ou diferentes ou vários usuários são usuários maliciosos, eles tentam acessar o sistema, eles mandam requisições para o sistema de forma a sobrecarregar os equipamentos e travar. Quando trava, eu tenho uma negação de serviço, que é uma quebra do teu QoS. Quando eu tenho a negação do serviço, eu impeço que usuários legítimos obtenham acesso a esse serviço. Então, eu também não quero isso. Então, precisamos de equipamentos, de softwares e recursos de segurança que garantam ou que impeçam, impedir, é uma palavra muito forte, mas que minimizem ao máximo os efeitos de um ataque de negação de serviço, preferencialmente impedindo que a maioria desses ataques tenham sucesso, né? Então, a gente fala também de proteção de informações, e aqui a gente pode falar de LGPD, de privacidade de dados, e essa privacidade, ela não só está ligada a acessos indevidos, mas também a vazamentos de informações. Então, se eu tenho um acesso indevido, não necessariamente pode acontecer um vazamento de informação. E um vazamento de informação não necessariamente acontece por um acesso indevido, porque pode acontecer de um usuário legítimo e autorizado, pode acontecer desse usuário ter acesso à informação, mas ele vazar a informação de forma indevida, né? Então, são vários requisitos importantes de segurança que precisam ser assegurados na rede. Então, 3 metas de segurança. Confidencialidade significa que dados, dispositivos, ambientes, eles devem estar acessíveis ou disponíveis apenas para usuários autorizados. Então, eu tenho um data center. Quem é que pode entrar no data center? Existem pessoas autorizadas a entrar nesse data center. E só essas pessoas podem ter esse acesso. E as pessoas não autorizadas, elas devem ser impedidas de acessar. E aí a gente não vai falar apenas de pessoas, eu posso falar também de softwares e aplicações. Porque a gente tem vários softwares chamados robôs rodando na internet. Esses softwares também não podem obter acesso não autorizado aos sistemas. Tá? Então, confidencialidade diz respeito ao acesso. Então, quem pode acessar esse sistema, esse sistema ou esse ambiente, ou quem pode configurar esses recursos. Integridade, ela está ligada à garantia de os dados ou de as informações, e aí a gente pode trazer também para os equipamentos, de eles não serem alterados por pessoas não autorizadas. Então, os 3 elementos da segurança, eles estão ligados. Então, quando eu falo que um equipamento está íntegro, que um sistema está íntegro ou que a informação está íntegra, eu digo que essa informação ela é correta e completa. Então, esse é um requisito importante.
Então, integridade diz respeito a estar correto e completo. Então, estar correto e completo significa que esse dado, essa informação, essa aplicação ou esse equipamento, ele não foi alterado por um agente não autorizado. Então, tá ligado lá na confidencialidade. Quem é que pode ter acesso a determinados equipamentos, determinados recursos, determinadas pessoas? E essas pessoas, esses equipamentos, esses recursos, eles podem alterar-se sim, e se foi alterado da forma correta, de uma forma autorizada, tudo bem, tá certo. O equipamento, o equipamento, o recurso, a informação, ela continua sendo íntegra. Então, quando ela é alterada por um agente não autorizado, eu tenho a quebra da integridade. Um outro requisito importante é a disponibilidade. Então, se eu tenho um equipamento, uma aplicação ou uma informação, um dado, um recurso qualquer, que eu posso acessar, que deve estar, que eu posso acessar, esse recurso deve estar disponível apenas para os usuários autorizados. Então, disponibilidade é a capacidade do recurso estar disponível sempre que necessário para os usuários ou para os agentes ou para os sistemas autorizados. E aí a gente pode definir segurança usando essa tríade. Então, segurança é a capacidade dos sistemas ou dos equipamentos ou dos ambientes estarem disponíveis de forma íntegra aos agentes autorizados. E agente pode ser uma pessoa, pode ser um sistema ou pode ser um recurso que tem a intenção de acessar esse sistema. Redes confiáveis são a espinha dorsal do mundo digital. Invista em segurança. Invista em tolerância a falhas, qualidade de serviço, escalabilidade e se prepare para um mundo conectado e sem interrupções.